Meu nome é Isabelle Becker Canhoto, agora eu tô no quarto ano de eletrônica. Eu moro na Kinegara mesmo, com minha mãe, com meu avô, e durante a pandemia eu tava cursando o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Foi bem novo, assim, e bem quebra de rotina também, né, porque era uma rotina muito forte, assim, de chegar na escola e daí a hora de estudar, assim, eu conseguia focar bastante. E quando teve a pandemia, assim, já não tinha, já parecia que não tinha mais essa distinção de quando que era a hora de tu estudar, né? A hora de estar na sala de aula pra tu estar fazendo qualquer outra coisa que tu faria no teu dia comumente, assim. Então foi bem uma quebra de padrão bem grande, assim, pra mim. Eu senti bastante. No primeiro ano, nem tanto, eu acho que eu consegui focar um pouco mais, assim, e quando, né, começou, depois lá em setembro, quando começou o IAD no IFE, consegui focar um pouco mais e me dedicar, assim. Mas é difícil, né? Porque a gente acaba ficando bem perdido, assim, do que a gente tá fazendo. Se tem outra coisa pra fazer em casa, não tinha muita. Tinha privacidade até, mas não tinha muito essa. Não tinha muito um lugar que eu poderia ficar pra estudar, assim, um lugar que eu conseguia focar bastante pra estudar. Então foi bem complicado, assim, se adaptar no início. Então tava todo mundo em casa, assim, não. Ficou bastante tempo, assim, a minha mãe até tinha que sair de vez em quando, né, pra ir pro trabalho lá pra fazer alguma coisa que tinha que fazer presencialmente, que ela é, tipo, técnica administrativa, assim, né, então ela tinha que ir pro trabalho pra trabalhar, ela trabalhava com IAD, sempre trabalhou com IAD também, então isso era bem da realidade dela, o IAD, mas, né, todo mundo em casa, não tinha muito, eu fiquei aproximadamente, acho que uns 5 meses, assim, sem ver ninguém, além da minha mãe e do meu avô. Porque, né, eu só fui ver alguém de novo no meu aniversário, que foi uma amiga que foi na minha casa na metade do ano. Mas antes disso eu não tinha visto ninguém, além da minha mãe e do meu avô, ninguém da família. Ninguém tinha ido, porque a gente tava muito preocupado, né, com o meu avô. A gente recebia mais as notícias sobre pela TV, assim mesmo, né, ou pela internet, assim, no caso da minha mãe. De repassar a informação, assim, né, o que estava acontecendo em Canoas, por exemplo, principalmente, né, que era mais o nosso foco de como a gente mora aqui em Canoas. E algumas coisas também pelo Instituto Federal, né, que às vezes tinha algumas atualizações lá no site de como estava e tal, medidas de segurança e tal. A gente tentava seguir, né, bem à risca as medidas de segurança, assim, de sempre da máscara, né, álcool em gel também para ir no mercado, porque, né, eu, por exemplo, não fui no mercado, nem no mercado, eu realmente eu não saí de casa durante uns 5 meses, assim, porque porque, né, eu e minha mãe, a gente tinha combinado, tipo, se tem uma pessoa que pode ir no mercado, que vá a uma pessoa e o resto fica se cuidando para ter o menos de contato e perigo possível, né. Então a gente seguia bastante, sempre seguiu muito bem, assim, as medidas de segurança, assim, né, para não ter nenhum contato com a doença. Eu fiquei muito nervosa, sabe? Eu fiquei muito nervosa quando falaram que eu ia voltar às aulas em EAD, porque eu pensava que eu não ia conseguir, sabe, retomar a, a capacidade de estudar que eu tinha antes, porque mudou muito isso, né? De tipo, eu já não conseguia mais me focar, de tipo, já não sabia mais como é que era ter que sentar e focar em estudar alguma coisa, né? Agora, tipo, era tudo muito rápido, tudo muito ali, se precisava saber uma coisa, pesquisava e tal. Então eu não sabia mais como é que era essa questão de, tipo, ter que aprender alguma coisa e tal. Então quando começou o IAD foi muito assustador, porque eu pensei, meu Deus, eu vou ter que, além de aprender as matérias, vou ter que aprender a aprender as coisas de novo, como é que eu faço isso e tal. Então foi bem complicado, assim, pra começar, porque pareceu muito que era uma coisa totalmente nova, né? Tinha que aprender as coisas do zero e tanto que como é que eu tenho uma aula pela internet, assim? Meu professor ele vai ligar a câmera, eu vou ficar olhando pro meu professor falar, eu vou olhar pro slide, eu vou olhar não sei o quê. Quando tinha, né? Às vezes era só texto, então eu tinha que estudar ali pelo texto que tinha do professor, porque não ia conseguir passar aula online, alguma coisa do tipo. Então, foi bem complicado, assim, de se acostumar. A minha família sempre foi muito junta, né? Então, quando teve a pandemia, a gente teve que parar de se ver, a gente teve que parar de fazer os almoços que a gente fazia normalmente.
Então, não digo que distanciou um pouco, porque agora eu já vejo que voltou ao normal, sabe? Agora que tá todo mundo vacinado, tá todo mundo que não tá mais tão no pico assim, tá tudo normal. Voltou, a gente não teve muita mudança a longo prazo, mas naquele tempo eu já não sabia mais o que minha família tava fazendo, que era uma coisa que todo mundo sabia, tipo, ai, meu tio vai viajar pra não sei o que, não sei o que. E era um momento que eu não sabia nada, sabe? Eu fiquei totalmente longe, assim, das coisas. Das minhas amizades, as minhas amizades que eu mantenho, acho que ainda as mesmas amizades, assim, que eu tinha antes, né, pós-pandemia, assim. Não mudou muita coisa, mudou, acho que a questão de não estar se vendo mesmo, foi uma coisa mais virtual, assim, então era tudo, mesmo morando a, sei lá, 10 minutos, assim, da pessoa, tu tinha que ficar se comunicando ali pelo celular no máximo.